coração, tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus saiu daí e foi para uma região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus e foi até ele e caiu sobre seus pés. A mulher era pagã e nascida na Fenícia de Cira. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixe primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para sua casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, Jesus espantando demônios e indo pelas regiões de Israel pregando o Evangelho. Jesus fazendo aquilo que eu sempre falo que todos nós podemos fazer, né? A pregação do Evangelho, a pregação de Cristo para com o outro. No Evangelho de hoje, Jesus sai da região onde ele estava e vai em outros lugares, e vai a outro lugar. Ele vai em Tiro e Sidônia para poder pregar a palavra, para poder passar a palavra para com o outro. Só que dessa vez, no início, ele queria um retiro, ele queria um silêncio, queria uma paz. Aí eu quero pôr o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Nem sempre o que a gente está fazendo, o que a gente acha que é o certo. Jesus pregava o evangelho para todo mundo. Ele era como se fosse a fama de todos naquela época, né? Era um curandeiro para com o outro. Todo mundo naquela época pensava que Jesus era um curandeiro, né? Então, nesse ponto, Jesus resolveu se retirar. Ele vai para a cidade de Tiro, na Sidônia, e nesse ele não queria que ninguém soubesse da fama dele. Por que que ele não queria isso? Porque ele queria dar tempo para ele e para os seus discípulos. Quando a gente está em muita muvuca, quando a gente está em muita turbulência, a gente não consegue escutar aquilo que o Pai fala. Veja bem, Jesus não se transfigurou na frente de todo mundo. Ele se transfigurou na frente dos discípulos que ele confiava. Ele subiu no monte, os discípulos foram junto a ele e ele se transfigurou na frente daqueles dois discípulos. Porque ele sabia que aqueles dois eram quietos, tímidos, e que eles acreditavam no Senhor. Jesus procura o silêncio. E nós estamos procurando o silêncio na nossa vida também? Muitas das vezes a gente está tão turbulento, tão atarefado com tanta coisa que tem que fazer, que a gente não para olhar nem o que está acontecendo no meio de nós. O que Deus quer para conosco, né? Então esse já é um ponto para a gente pensar. Como que eu estou tratando a minha vida? No silêncio, na calma ou na turbulência? Uma mulher tinha uma filha com um espírito impuro e ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã e, nascida da Fenícia da Síria, suplicou a Jesus que expulsasse a filha do demônio. Quando a gente pede, Jesus entrega.
Jesus disse isso: pedi e recebereis. A mulher foi em direção a ele, pedindo ajuda, porque a sua filha estava com um espírito impuro. Quando a gente encontra uma solução para o nosso caminho, por exemplo, quando a gente está com um problema muito difícil, uma pessoa vai lá e receita um remédio para a gente vai para poder buscar esse remédio, não vai? Com toda a força do mundo. Não, então pera aí que eu vou lá buscar ele agora, quando a gente está precisando muito da ajuda. Mais ou menos nesse ponto que a mulher teve com Jesus, para com Jesus. E Jesus, ele foi esperto. Ele resolveu dar uma catequese para ver se a mulher sabia como que era receber aquilo. Porque muitas das vezes a gente pede só por pedir. A gente não pede sabendo que Jesus é misericordioso. A gente pede pedindo porque que Jesus vai me dar tudo. Não é bem assim. Que Jesus vai ser misericordioso para comigo, que com Jesus tudo eu posso. Não é bem assim. Sim, a gente tem que ter essa fé de que junto a Jesus tudo a gente pode. Mas nesse ponto a gente não pode acreditar. Porque Jesus, ele é misericordioso, mas ele espera da gente um mínimo de devoção que a gente deve ter para com ele. Porque não adianta nada a gente ir na missa, a gente pedir e a gente não rezar em casa, a gente não chegar em casa, a gente não partilhar aquilo que a gente viveu na missa, a gente não pregar a palavra para com o outro, a gente não carregar esse ensinamento no nosso coração. Porque Jesus não vai entregar isso para nós. Então Jesus faz a pergunta, né? Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. Aí a mulher respondeu: é verdade, senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. A mulher suplicava: Senhor, ao menos que você não queira, pelo menos a migalha pelo menos a migalha da sua oração já será saciada. Eu tenho fé que você pode fazer milagre. Cura a minha filha. Foi isso que a mulher quis dizer. Apenas a migalha da palavra de Deus entrando na nossa vida, ela faz diferença. Mas a gente tem que deixar ela entrar. A gente não pode deixar o nosso coração fechado. Porque muitas das vezes é isso que acontece. A gente deixa o nosso coração fechado e a gente não quer se abrir para ninguém. E a gente acha que o nosso conceito é o melhor. Como está o seu coração? Está aberto? Está limpo? O padre fala que muitas das vezes ele convida as pessoas, ele se convida para ir na casa das pessoas, e aí ele chega na casa das pessoas e a pessoa fala para ele: não repara com a bagunça, não repara com a sujeira, né? Você está falando isso para Jesus quando você abre a porta do seu coração, da sua casa espiritual? Você fala isso para Jesus? Porque se depender de Jesus, ele chega dentro da sua casa, ele pega uma vassoura e começa a limpar. E Jesus faz isso. Jesus, ele é a pessoa que cura o nosso coração. Ele é o remédio que cura a nossa vida. E isso é fato. A partir do momento que a gente come do corpo e do sangue de Cristo, a gente está comungando de um remédio. A partir do momento que a gente comunga do corpo e sangue de Cristo, a gente está comungando de um remédio e sustento para a nossa vida. Quando o padre vai fazer a consagração, quando o padre vai fazer o oferecimento de Cristo para os outros, né? Depois do cordeiro, ele faz uma oração antes de se ajoelhar. Parem para anotar isso. Pelo menos aqui na minha paróquia eles fazem.
Ele faz a oração que é a seguinte: Senhor Jesus Cristo, que neste pão e este vinho que eu vou receber não seja causa de fraqueza e nem desgosto, mas que com a vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida e para a minha caminhada. Eles fazem aquilo, porque Jesus é o remédio. A gente só precisa acreditar. Mas todo remédio é pago. E Jesus quer que a gente pegue o nosso remédio com a oração. A gente não vai chegar lá